Quando nós lemos os historiadores, por exemplo, Agostinho de Hipona, ele vai contar, vai revelar para nós como Roma tratava os soldados. Quando você fazia escolta de alguém, vivo ou morto, não importa. Se o corpo da pessoa sumir, a pessoa saiu, fugiu vivo, um prisioneiro fugiu vivo, o soldado morre no lugar. Se era um corpo que você estava guardando e o corpo some, você morre no lugar. Tudo bem? Como é que você guarda alguém dessa forma? Já pensou aqui no Brasil? Fulano fugiu da cadeia, o carcereiro facilitou a fuga. Não tem problema, mata o diretor, mata todo mundo. Vai ter facilitação? Quando Herodes manda matar Tiago, irmão de João, o povo se alegra. E Herodes falou, nossa, que legal, prenderam Pedro, está lá em Atos 12. Ele vai mandar prender Pedro, vai colocar e vai amarrar Pedro. Ele vai colocar um grupo em Pedro assustador. Pedro vai estar na cela no último cárcere, o cárcere mais profundo. Ele vai sentar no chão para dormir, sentado, acorrentado com um soldado em cada lado. Correntes prendidas no soldado. Na porta da cela tem mais 2. No final do corredor tem mais 2. No portão tem mais gente. Esse é o tipo de proteção. Aí de noite o anjo acorda Pedro e fala, levanta aí. As correntes caem da mão. Pedro acha que está meio sonhando, a porta abre, a história vai, não dá tempo de eu pregar esse texto. Pela manhã, o texto fala assim que houve um alvoroço dentro da guarda. Por quê? Porque Pedro sumiu. E Herodes mandou matar todos os soldados, todos eles. Agora, você pode imaginar a pessoa que está do lado de Pedro, acorrentada aqui, quando ele acordou e viu que Pedro não estava? Você pode imaginar? E o homem que está na porta fala, eu não sei o que vocês fizeram aí dentro, mas ele não saiu por aqui, eu estava aqui, ele não saiu. E o cara do corredor, do portão, eles falam, gente, o que aconteceu? Herodes. Eles eram cruéis. Sabe como eles mandavam matar? Eles pegavam os 8 e falavam assim, dava a espada para o primeiro e falava assim, você deixou escapar? Não. Então mata alguém aqui, escolhe um deles para você matar. O que você faz? Ele matava um. Herodes dava a faca para o outro, falava, olha, mate alguém se você quer ficar vivo, até que ficasse um só. E aí esse último era justiçado também, não escapava ninguém. Era um matando o outro. Uma máquina de guerra. Pilatos destacou isso aqui. Agora vamos para o argumento para que você entenda aí. Esses 2, eu não vou ler, tá? Os soldados pagariam com a vida no caso do túmulo violado. Então você tem uma escolta, 8 soldados, cada um lutando com 8, eles podiam enfrentar quantos homens? 64. Essa é a proteção que estava no túmulo de Jesus. E o que acontece? Enquanto eles estão lá, a escolta armada, tal, de noite, ou pela manhã, um anjo aparece, há um grande terremoto, e o texto fala que eles caem desmaiados, e eles apagam, e há muito medo. Eles desmaiaram de medo diante do ser que eles viram. Muito bem, abra aí então, Mateus 20, onde vocês são, 27. No dia seguinte, depois da preparação, os principais sacerdotes se reuniram com Pilatos e disseram... eu já li essa parte, tá? Verso 65. Pilatos respondeu, uma escolta está à disposição de vocês, vão, guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então eles colocaram selos, que são essas marcas aqui na pedra, para ter certeza que não teve nenhum tipo de armação. Se o lacre foi quebrado, alguém violou. Então, quando eles vieram, o lacre, todos os lacres estavam quebrados. A história de Jesus tomou conta do império de tal maneira que os imperadores, depois da ressurreição, baixaram um decreto dizendo, se alguém violar o túmulo de um morto, vai pagar com a vida. Antes era só açoitado, agora não. Se você mexer no corpo de alguém, você vai ser executado. Por quê? Porque a história de Jesus tomou um vulto muito grande. E as pessoas começaram a violar túmulos. Então Roma falou, eu preciso parar com isso. Vou punir com a morte quem fizer tal coisa. Mateus 28, 11. O anjo conversou com as mulheres no versículo 10. No versículo 10, Jesus fala, então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e eles lá me verão. Enquanto elas iam para onde? Contar para os discípulos da ressurreição. Alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Não foram falar para Pilatos, porque eles morreriam. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, receberam grande soma de dinheiro os soldados.
recomendando-lhes. Então, eles recebem suborno e a ordem é dada. Os discípulos, olha o que eles vão dizer. Eles treinaram os soldados para dar resposta. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Digam o seguinte: os discípulos deles vieram à noite, enquanto nós estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós os convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como haviam sido instruídos. E essa versão se espalhou entre os judeus até hoje. Até hoje é até a época que Mateus escreveu aqui o texto. Qual era o acordo? Digam para todo mundo que quando vocês estavam dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Qual é o problema dessa história? Como eles sabiam que eram os discípulos que roubaram? Eles estavam como? Como é que você está dormindo e fala, é fulano que roubou? Você estava dormindo. Tem lógica isso? E você vai dizer para o governador que você estava dormindo, você podia morrer. Então diga o seguinte: eu estava dormindo. É mais ou menos isso. Você vai para o juiz e fala assim: olha, você viu quem foi o assassino? Vi. Como? Eu estava dormindo. Eu estava dormindo, excelência. E eu vi ele fazendo isso. Como você viu ele dormindo? Como você viu isso se você estava dormindo? É que eu durmo com o olho aberto, mais ou menos assim. É isso? Dá para acreditar nesse tipo de argumento? É tolice. É uma invenção que caiu por terra aqui. Eles podiam até dizer, seria mais inteligente falar, vieram vários discípulos e pulando sobre nós roubaram o corpo. Agora, 8 soldados bem treinados. Onde estavam os discípulos nessa hora? O texto de João fala que eles estão numa casa. Como é que estava a casa? Portas fechadas, luzes apagadas. Eles estão com coragem? Então você acha que Pedro chegou lá com a peixeira que ele tinha cortado a orelha de Malco e foi enfrentar o soldado romano? Pedro, mais Pedro ainda, Pedro se escondeu, ele fugiu com medo de quem? Da serva que estava no pátio. Eu conheço você. Não conhece não. Pedro estava com medo da empregada. E ele vai enfrentar o soldado? Ninguém enfrentou. E Tomé? Você acha que Tomé ia enfrentar o soldado? Todos eles estavam incrédulos. Então o que acontece aqui é que você tem que resolver o problema do túmulo vazio. Tem que ter uma resposta. E depois a outra resposta é como é que a escolta romana não impediu o corpo ser roubado. Só tem uma alternativa. Algo poderoso, glorioso aconteceu.